Salve, galera! O canal Camisa 4 de Sérgio Ried vai comentar hoje os dois primeiros jogos das semifinais da Champions League. O Arsenal perdeu em casa para o PSG por 1-0, gol de Dembélé, e Barcelona e Inter de Milão, num dos maiores jogos de Champions de todos os tempos, empataram em 3-3 em Barcelona. E agora, na próxima rodada, vai se decidir quem é que passa para a final. O que eu quero comentar é que nós tivemos coisas muito interessantes que aconteceram nesses dois jogos. Vamos falar primeiro de Arsenal contra o PSG. Vamos lá. O PSG, que até poucos anos baseava, né, a construção da sua equipe em grandes nomes internacionais, como Neymar, Mbappé, antes deles teve Cavani, Ibrahimovic, né, depois vieram Sérgio Ramos, veio o próprio Messi, né, se juntar a eles, agora optou por ter um time sem grandes estrelas. Digamos que o único jogador mais conhecido internacionalmente é o Dembélé, claro que tem o Donnarumma no gol também, mas não são estrelas do quilate daquelas anteriores. Mas o Luis Henrique, o técnico, conseguiu dar conjunto para esse time, e o PSG está jogando um grande futebol. Basta dizer que ele é o único time que está nas semifinais que passou pela repescagem, né? Ele não se classificou entre os 8 primeiros da fase de liga, que aliás tinha como 4 primeiros os outros 3 que estão na semifinal, né? O Barcelona, o Arsenal e a Inter de Milão. E tinha também o Liverpool, que foi a melhor campanha de todas. Mas foi exatamente o PSG que eliminou o Liverpool, depois eliminou o Aston Villa, e agora está enfrentando o Arsenal, os 3 da Inglaterra. E por enquanto em vantagem, ganhou fora de casa com esse gol do Dembélé e vai jogar em casa, podendo até empatar para chegar à final. O grande destaque do jogo, além do conjunto do PSG e do meio de campo, que corre muito e marca muito, foi de novo o goleiro Donnarumma. Esse canal aqui já avisou, né, que o Donnarumma, se o PSG chegar à final da Champions e eventualmente for campeão, e o Donnarumma continuar fazendo defesas espetaculares, como as duas que fez também nesse jogo contra o Arsenal, ele tem grande chance de ser o melhor jogador da Champions e quem sabe até o melhor do mundo, né? Faz tempo que um goleiro não ganha esse posto, mas foi um jogaço. O Arsenal não jogou mal, mas as chances que ele tem de reverter esse resultado no jogo de volta é ter o Saka em melhores condições. Está fazendo muita falta para o Arsenal um centroavante de ofício, né, como o Gabriel Jesus, que está machucado, ou então o próprio Havertz, que vinha jogando nessa posição. Mas é um grande time e eu acho que está em aberto, né, mas diria que nos dois jogos quem tem a situação mais confortável é o PSG, que vai jogar em casa e pode jogar por um empate. No outro jogo, Barcelona e Inter de Milão, aconteceu mais ou menos o que era previsto, mas em doses muito mais exuberantes. O que era previsto era o Barcelona ter mais posse de bola, ter o controle do jogo, né, criar mais, e a Inter de Milão se defender melhor, né? A Inter de Milão tinha tomado apenas 5 gols em toda essa disputa de Champions League. Desde agosto, setembro do ano passado até agora. Tinha tomado apenas 5 gols. Tomou 3 do Barcelona. Então o Barcelona fez aquilo que se esperava dele, né? Fez gols, jogou bem, teve quase que o dobro de posse de bola da Inter de Milão, mas a Inter surpreendeu e fez 3 gols. O primeiro deles com 30 segundos. Né? Roubou a posse de bola, atacou e fez um golaço, né, de letra do Thuram, né, que é filho do Lilian Thuram, né, que jogou no Barcelona, foi campeão do mundo pela seleção da França e assim por diante. Depois, o Barcelona dominou por 20 minutos. O Lamine Yamal, gente, precisamos falar dele. Esse jogador que todo mundo já acha que é um fenômeno, né, foi titular da seleção da Espanha com 16 anos, né, campeão da Eurocopa, fez aniversário de 17 anos no dia da final. Então é um jogador que tem se destacado muito, mas eu acredito que nesse jogo contra a Inter de Milão, pela semifinal de uma Champions, ele realmente recebeu o batismo de fogo. Por que eu digo isso? Porque o Barcelona estava encurralado,
tentou empatar o jogo durante 20 minutos, levou o segundo gol num escanteio, né, que depois da ajeitada de cabeça de um zagueiro da Inter de Milão, o Dumfries, um lateral direito que apoia muito e que tem um desempenho muito brilhante atualmente, fez um gol de meia bicicleta, né, e abriu 2-0. Aí você espera o seguinte, a Inter de Milão não toma gol, abriu 2-0, como é que o Barcelona vai fazer para sair dessa enrascada? Vai sair via Lamine Yamal. O que eu chamo a atenção de todo mundo, quem não viu o jogo, coloca aí no canal do YouTube e vai ver melhores momentos. O Yamal era marcado sempre, no mínimo por 2, às vezes por 3, e chegou a ser marcado por 5 jogadores adversários. E o menino, com 17 anos, não se apavora, ele dribla para os dois lados, ele dá assistências, inclusive de 3 dedos, e fez um gol antológico, né? Entrou driblando a zaga da Inter de Milão, 5 jogadores ao redor dele, e ele no meio da passada, sem precisar ajeitar o corpo para chutar, deu uma chapada assim no canto direito do goleiro, a bola bateu na trave e entrou, e ali botou de volta o Barcelona no jogo. Então, com o 2-1, o Barcelona foi para cima, criou muito mais chances, o Lamine infernizando a zaga da Inter de Milão. Ele fez uma jogada na linha de fundo, driblando num espaço de meio metro, né? Cortou para o pé direito, na linha de fundo, ameaçou cruzar, veio o zagueiro, deu um carrinho, ele cortou para dentro de novo, e meio sem ângulo ele chutou, e a bola foi defendida pelo goleiro da Inter de Milão e chegou no travessão. Se ele faz aquele gol, pode sair de campo, né? Porque era um negócio assim assustador. Mas a Inter continuou pressionando, empatou o jogo, teve chance de virar. Aliás, o Barcelona, né, empatou o jogo, teve chance de virar e foi para o segundo tempo. É importante dizer que a Inter de Milão nunca esteve morta, porque cada bola que ela roubava e dava um lançamento grande, né, porque a linha de defesa do Barcelona, a última linha estava muito adiantada, sempre, especialmente o Thuram, estava trazendo muito trabalho. Ele machucou demais a zaga do Barcelona. E no segundo tempo, com o Barcelona, né, indo para cima e pressionando a Inter de Milão, quem fez o gol do desempate foi a Inter de Milão, em novo escanteio, uma jogada previsível, mas que o Barcelona não conseguiu marcar, até porque a Inter de Milão tem uma quantidade de jogadores com aproximadamente 1,90 m para mais, muito maior do que o do Barcelona, né? Tem 6 ou 7 jogadores com essa estatura, e o Dumfries, que já tinha feito um gol, né, de meia bicicleta, fez o segundo gol dele, meio de cabeça, meio de ombro, e aí de novo, parecia que o Barcelona sofreria para conseguir um gol de empate. Mas numa jogada ensaiada de escanteio, que foi batido, né, rasteiro em direção ao bico da grande área, o Lamine Yamal fez o corta-luz, abriu as pernas, o Rafinha veio na corrida e pegou um chute sensacional, né? Acertou na trave, a bola bateu nas costas do goleiro Sommer, da Inter de Milão, e entrou. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês, eu sei que é a regra, né? Quando a bola não estava ainda em direção ao gol e bate no goleiro, num zagueiro, é gol contra. Então, como ela deu no travessão e vinha saindo, né? Na súmula foi marcado gol contra do Sommer, goleiro da Inter. Eu acho 2 grandes injustiças. Primeiro com o goleiro, né, que não teve culpa de nada, fez tudo que ele podia e vai pagar a conta de um gol contra, né? E segundo, injustiça com o Rafinha, porque o chute foi maravilhoso. Todo o mérito é dele, por chutar aquela bola quase que indefensável, né? Mas a regra é essa, né? Se ela não está indo em direção do gol, o gol é dado para o zagueiro ou o goleiro, o último que bateu nela e jogou ela para dentro das redes. Então o Barcelona empatou, continua em cima, mas num contra-ataque a Inter de Milão chegou a fazer o 4º gol, né, o 4-3, que aí foi para o VAR, né, para ver ali o impedimento, e o impedimento semiautomático conseguiu pegar, gente, quem não viu o jogo precisa ver essa imagem. Ele pegou meia chuteira, cerca de 5 centímetros de impedimento, né? Eu diria que se fosse pelo sistema antigo, não esse sistema, né, de semiautomático, que pega com imagens em 3 dimensões, se fosse só traçada a linha, eu acho que certamente as 2 linhas ficariam sobrepostas e o gol teria sido validado, né? A Inter teria ganho de 4-3
eu acho que seria um pouco de injustiça, né? Um pouco demais. Acho que 3-3 ficou de bom tamanho, e o jogo está completamente aberto para o retorno lá em Milão. Foi um dos grandes jogos da história da Champions League, né? E eu chamo a atenção também para outro fator. Os dois times jogaram demais, mas em estilos completamente diferentes, provando que não tem só um jeito, né, de você ganhar jogo. A Inter de Milão jogou com uma linha de 5 atrás, 3 zagueiros de área, todos grandalhões, 2 alas que apoiam muito, né, o Dumfries por um lado e o Di Marco de outro lado, um meio de campo que corre e marca muito também, e 2 atacantes. Né? É um esquema que é válido. E não jogou de maneira covardada, porque quando ela roubava a bola, ela atacava, saía em altíssima velocidade e ia para cima do time do Barcelona. Que continuou pressionando, né, com aquele seu estilo até antigo, né, de muita posse de bola, muitas jogadas curtas. O que me impressiona é que os jogadores do Barcelona, próximo à área adversária, mesmo marcados, eles não se apavoram. Eles tocam a bola uns para os outros, tentam dribles em espaços curtíssimos, cercados por 2 ou 3 adversários. Então é um time que não se entrega, e acho que vai dar sim, um grande jogo de volta lá em Milão. Né? Acho que a gente pôde ver, então, 2 jogos de semifinais muito bons, entregaram tudo que se esperava e mais um pouco, e na volta eu diria que só o PSG está com um pouquinho de vantagem em relação ao Arsenal, mas que tem toda a condição de também fazer, no mínimo, um placar de 1 gol de diferença e ir lá para a prorrogação, e pode até ganhar por 2 gols e classificar no jogo, né? Mas o favoritismo pequeno eu acho que é do PSG. No outro jogo, eu acho que está tudo em aberto, porque se a Inter de Milão vai jogar em casa, né, e ninguém tem a vantagem, ela não tem a tradição e o estilo de propor jogo, de ir para cima. Né? Possivelmente ela vai deixar o Barcelona ficar mais com a bola, até porque é difícil tirar a bola do Barcelona. E se você for muito para cima, você abre espaços e pode tomar um gol. Né? Então eu acredito que o modelo de jogo vai ser mais ou menos como o que aconteceu em Barcelona, talvez um pouquinho mais de iniciativa da Inter de Milão, mas é um jogo completamente aberto. E escrevam aí, Lamine Yamal, se continuar com esse nível de atuações, ele vai ganhar o prêmio de melhor bola de ouro desse ano, e é um jogador que tem qualidades e recursos para ficar aí ganhando prêmios nos próximos 10 ou 15 anos. Não direto, né, porque ninguém consegue estar bem todos os anos, mas é um jogador, eu diria, sem medo de errar, né, se ele não tiver uma contusão grave, alguma coisa fora do normal, ele vai ser um jogador com níveis de atuações semelhantes a de Messi e Cristiano Ronaldo, que foram os 2 grandes jogadores que dominaram o mundo do futebol nos últimos 10 ou 15 anos. Então, vamos acompanhar a carreira desse fenômeno que está surgindo, que é o Lamine Yamal. E a vocês que acompanharam aqui o canal Camisa 4, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.